Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Hoje a gente vai resolver o exercício 2906, Banco de Dados de Clientes. Esse exercício aqui tem bastante texto, então eu vou resumir aqui para vocês. Então é basicamente o seguinte, ele vai te dar uma lista de e-mails, ele vai colocar um número dizendo quantos e-mails que tem na lista, por exemplo eu coloco 2. Depois ele vem o nome do usuário, eu posso colocar o nome do usuário, ele pode conter pontos no meio e os pontos não vão diferenciar o nome do usuário. Então eu posso colocar assim, a.n.d.r.e arroba a.com, tanto faz. Aí eu vou lá e coloco um outro e eu tiro os pontos. Então os pontos eles não mudam o nome do usuário. Então se eu colocar dessa forma aqui e eu pedir qual que é a saída, o problema ele vai me retornar que é 1, né? Que os dois e-mails são iguais, porque o ponto não muda o nome do usuário. Outra coisa que também ele diz é que, deixa eu apagar esse primeiro aqui, não, eu vou deixar também, eu vou colocar aqui 3. Outra coisa que não muda o nome do usuário é o seguinte, por exemplo, eu vou colocar André, beleza, dessa forma já não mudaria por padrão, né? Mas ele também tem uma nova característica, o mais. Se eu colocar mais, eu posso acrescentar o que for. Esse mais não vai mudar o nome do usuário. Então, André, no caso, an.dré, mais. Então, tudo que vem depois do mais é ignorado. Tudo que vem depois do mais e antes do arroba é ignorado. Beleza? Se eu pedir qual que é a saída esperada, ele também vai me responder 1, certo? Porque todos esses aqui respondem o mesmo nome de usuário, que seria André, certo? Então, ele vai simplesmente eliminar os pontos e vai eliminar o que vem depois do mais. E só é permitido um mais, ok? Se eu mudar o nome do meu provedor, por exemplo, colocar ABC e eu colocar DEF, agora eu tenho dois endereços de e-mail diferentes, né? Porque o provedor muda. Outra coisa é que se eu colocar ABC e eu colocar um ponto aqui no meio, também mudou o nome do provedor, né? É só o nome do usuário que tem aquela característica lá. Também se eu colocar um mais, outra coisa, ele vai mudar, né? Então, basicamente, o nosso problema pede para eu eliminar os pontos e eliminar tudo que vem depois do mais e antes do arroba. E verificar quantos nomes de usuário distintos, no caso, quantos e-mails distintos eu tenho na minha lista de e-mails que eu vou receber. Então, esse é o problema. Agora vamos resolver ele. Então, eu vou resolver aqui junto com vocês. Eu vou copiar esse aqui. Se eu não me engano, eu já tinha copiado aqui para a entrada. Já tinha deixado prontinho, já tinha apagado os espaços. E daí eu deixei aqui também o código limpinho para a gente começar. Primeiro ele diz que vai colocar um N. Então no caso eu vou colocar o let N, que é um número inteiro, então eu vou usar um parse int. E daí eu vou pegar lines.shift, que nem a gente sempre faz, né? Seguindo, eu vou ter que fazer um for que percorre N vezes. I é menor do que N, I mais mais. Então agora eu tenho um for que consegue percorrer N vezes esse for, né? Porque eu fiz enquanto ele for menor do que N. Beleza. E eu vou ter que ler o e-mail e eu vou ter que fazer a limpeza desse e-mail, né? Que nem eu falei para vocês. Então eu vou pegar aqui a minha line, recebe lines.shift. Beleza? Agora a gente precisa processar essa linha. Como que a gente faz? Vamos pegar aqui e vamos usar o nosso console, que o console ele nos dá a resposta em tempo real, né? Fica mais fácil a gente desenvolver se a gente usar o console. Então a gente tem aqui o nome do usuário, né? E eu preciso separar o que vem antes do arroba. Então eu vou pegar e vou fazer ponto split. E eu quero saber o que vem antes do arroba. Então eu vou colocar um split no arroba. Beleza? Aí eu vou ter duas partes, o nome do usuário e o nome do provedor, certo? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um processamento em cima do nome do usuário. Então eu vou pegar e vou dizer assim, ó, que eu vou colocar isso aqui dentro de uma variável, né?
Então seria no caso info, vou colocar aqui a informação. Beleza, e essa informação no índice 0 eu vou ter que processar ela, que seria o nome do usuário. Como que eu faço? Eu preciso dar um split para eliminar os pontos. E eu preciso dar um join para juntar, né, o que tem ali dentro dos... o meu nome do meu usuário sem os pontos, no caso. Então agora eu consegui eliminar os meus pontos, beleza? Então é basicamente isso aqui que eu vou ter que fazer. Só que eu tenho que me atentar à questão do mais, né? Então vamos pegar esse aqui, ó, que é o exemplo do Bob ali. Bob.split no arroba. Beleza. E daí aqui vai ser a minha info. Tá. Lá dentro da info eu vou ter que fazer um split de novo. Então índice no índice 0, info no índice 0, ponto split o mais. Eu só preciso saber o que vem antes do mais. Então, o meu nome do usuário é na verdade Bob. O new eu apago. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é obter a minha info, que vai ser separar o nome do usuário do meu provedor, seguido de dar um split no mais, para pegar realmente o que é o nome do usuário, e em seguida processar o nome do usuário para eliminar os pontos. Dessa forma eu vou ter um endereço válido, que seria eliminando tudo que não serve para processar o nome do meu e-mail, né? Então, fazendo isso, vamos lá. Como que eu faço? Primeiro, eu vou ter que chamar de info, né? Seriam minhas informações. Line.split, e eu tenho que dar um split no arroba, né? Que seria o separador entre o nome do usuário e o provedor. Beleza. Seguindo, agora eu preciso descobrir quem é o nome do usuário. Então, let user é igual ao quê? Info no índice 0, ponto split. Eu vou ter que dar um split no quê? No mais primeiro, né? Que é o mais que importa, que ele vai ser eliminado tudo que vem depois do mais. Se não tiver, se a minha string não tiver mais, por exemplo, eu colocar assim, ó, e colocar um split no mais, ele vai me retornar somente a minha primeira string, né? Sem o mais. Então, isso não é um problema. Então, info no índice 0, ponto split mais, no índice 0, certo? Quando eu faço esse ponto split, ele me retorna o quê? Um array. E esse array, onde que está o que me interessa? No elemento do índice 0, não é mesmo? Então eu pego do índice 0. Então o meu user é aquele ali. Agora eu tenho que processar esse user. User recebe user, ponto, split. Eu tenho que eliminar os pontos. Então eu vou dar um split nos pontos e depois eu dou um join de novo. Já existe no JavaScript uma função que se chama replace all, só que ela não funciona em todas as versões do JavaScript ainda. Vamos ter que esperar um tempinho porque foi feito agora, é recente, 1 ou 2 meses atrás que foi adicionado o replace all. Daí a gente não precisaria da split e depois join, né? Seria só replace all e pronto. Mas por enquanto vamos usando o split e o join, né? Então agora eu já tenho o nome do usuário sem os meus pontos e sem o meu mais, né? Tudo que vem do mais. Então, se eu pegar e dar um console.log, no que está acontecendo aqui, eu vou, na verdade, dar um console.log de user mais arroba mais o info no índice 1, que seria o nome do provedor. Então, agora eu tenho usuário arroba provedor, beleza? Quando eu der um Ctrl Alt N, deixa eu apagar aqui, Ctrl Alt N. Então, split of undefined. Vamos ver o que aconteceu. Eu não posso ler a propriedade split de não definido na linha 7. Então, essa foi a linha 7. Ele disse que line não foi definido. Para isso ser verdade, eu preciso que não tenha nada dentro do meu lines. Então vamos dar um console.log no lines para ver o que está acontecendo. Opa, desculpem. Console.log no meu lines.
Então ela estava vazia. Realmente a minha string já estava vazia. E o meu N, ele informou alguma coisa inválida. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então faltou uma linha aqui, né? Vamos ver qual linha que faltou. Ele disse que tinha 7 e me informou 6. E realmente foi isso que aconteceu, né? Ele disse que tinha 7 linhas e me informou somente 6. Então, já de começo, a entrada já não está válida, né? Tem apenas 6 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele disse que tinha 7 linhas. Bom, alguma coisa aqui não está certo, né? A entrada eu acho que não está válida. Então, vamos pegar uma entrada válida aqui. Aqui está certo. Vamos lá. Vamos copiar uma entrada válida. Então foi erro no enunciado do exercício, né? Vamos testar de novo com uma entrada válida. No caso, eu não preciso mais mostrar console log lines, né? Isso só vai me atrapalhar por enquanto. Então, se dá um clear output e executar. Então, agora eu tenho várias saídas aqui, né? Que no caso seriam 1, 2, 3, 4, 5. 5 saídas diferentes. Se eu der um get accepted output, ele disse que apenas tinha 3 saídas válidas, né? Então, se apenas 3, significa que alguns estão repetidos. Olha só, esses 3 aqui estão repetidos e os outros são diferentes, certo? Então, o que eu preciso fazer para continuar, para verificar quantos distintos tem? Eu posso usar o meu set, né, que seria aquilo que eu já tinha mostrado para vocês o set em algum outro exercício, que o set ele só permite valores únicos, ele não permite valores repetidos. Então, let e-mails válidos beleza, seguindo, aí eu vou adicionar dentro do e-mail válidos .add o nome do usuário com o arroba. O set tem tamanho 3, ele tem 3 e-mails válidos, certo? Então, na minha saída, eu simplesmente preciso imprimir um número, e esse número seria esse valor aqui embaixo, ó, no tamanho do set. Então, e-mails válido, ponto. Como que eu faço para verificar o tamanho de um set? JavaScript length offset. Vamos ver qual é. Size é o nome. Size. Então, se eu limpar a minha saída e der um Ctrl Alt N, já imprimiu aqui, no caso, quantos que são válidos, né? Beleza. Se eu testar agora, enviar esse código aqui, vamos lá, cola e manda enviar. Então o exercício foi aceito, né? Era um exercício bem simplesinho, que era simplesmente verificar quantos e-mails únicos, né, a gente tinha dentro da nossa lista de e-mails. Agora apareceu os 7 e-mails que deveria ter, né? Que não estava aparecendo antes. Mas é isso aí, pessoal. Então essa é a nossa solução do problema. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo. Curta o vídeo se você puder e comentem aí no vídeo o que vocês acharam e muito obrigado. Até mais. Fui.